na segunda carta de Coríntios, lá na segunda carta de Coríntios. Meus irmãos, a gente sabe que na segunda carta de Coríntios, o apóstolo Paulo ele alcançou muita coisa que ele tentou fazer consolidar os irmãos na primeira carta. Ele lutava contra os procedimentos de uma igreja que era muito próxima de um mundanismo, uma igreja muito mundana. E na segunda carta, a gente entende que ele conseguiu muita coisa, só que ele esperava mais, Ele esperava mais desses irmãos da igreja de Corinto. Abre comigo, meus irmãos, lá no capítulo 3. Todos nós aqui temos motivos para louvar a Deus nas nossas vidas, independente de circunstâncias, como Felipe disse, cantor, independente das circunstâncias, todos nós temos motivos de adorar a Deus, porque Ele nos salvou. E a salvação dele, meus irmãos, desculpa, estou meio rouco, mas está dando para entender, mas está fazendo um pacto. Minha garganta está um pouco machucada. E nós temos motivos para adorá-lo, porque Ele é nosso Deus, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos salvou. Então, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, abençoa a leitura da Tua palavra na frente da Tua congregação, diante da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa abençoar aquele que está sendo usado hoje como ministro, para levar, Senhor Deus, entendimento da Tua vontade revelada a nós, para os irmãos, para a casa, para a igreja de Deus. Por isso, Espírito Santo, me dá clareza nesse momento, para que eu venha não usar de artifícios, mas que eu venha abençoar essa igreja com a palavra vinda do alto. Nós te louvamos, Senhor Deus, e nesse momento nós definimos que Tu é a glória, Tu é a honra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante aqui no capítulo 3, ainda de 2 Coríntios, é que a Bíblia nos fala no versículo 6 que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministrar uma nova aliança é ser obreiro, operar uma nova aliança. Cada um de nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para ministrarmos a nova aliança para esse mundo. A nova aliança, como ele vai continuar falando aqui, ela não é baseada na lei, ela não é baseada na sua virtude de cumprir a lei. A nova aliança, ela não é pelos seus méritos. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele vai falar que quando a lei veio, ele morreu, porque a lei mostrou que ele era pecador e que não conseguia cumprir. Então, Deus capacitou cada um aqui, do pequeno até o maior, do mais jovem ao mais velho, do mais experiente ao menos experiente. Deus nos capacitou a sermos ministros dessa nova aliança. Aqueles que entregam a palavra de salvação para os perdidos, porque é disso que nós viemos falar nessa noite. É por isso que nós estamos aqui, é porque nós somos salvos através de Cristo Jesus. E ele fala mais ali ainda no versículo 6, ele fala assim: não da letra, porque a letra mata, como eu falei que o apóstolo Paulo disse. Nós não somos capazes de cumprir, ainda que nós observemos muito a lei, nós não somos capazes de cumprir. Então, se for pela capacidade da Ana de fazer as coisas certas, isso não vai levar ela para o céu.
fosse pela capacidade de cada um de nós de fazer as coisas certinhas, nós não seremos levados para o céu. Moisés, meus irmãos, quando ele recebeu a presença, quando ele estava de face a face com Deus, e ele saía da presença de Deus, os israelitas não conseguiam olhar para o rosto dele. Por quê? Porque o rosto dele brilhava como o sol. Você consegue olhar para o sol? Você olha, não consegue olhar muito tempo. Por quê? Fazendo aqui uma alegoria, como se fosse uma luz pura, você olha, mas não consegue por muito tempo. Assim também é o cumprimento da lei. Você até consegue querer andar na lei, fazer as coisas pela tua própria vontade, mas não é, você não consegue por muito tempo. Porque por nossas capacidades, nós não conseguimos guardar a lei. É só através de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Essa palavra é muito poderosa. Essa palavra, quando eu leio ela, eu fico tocado. Porque quantos aqui já tentaram ser melhores? Todos nós tentamos e nós não conseguimos. Sabe por quê, irmãos? Que é a obra do Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. Quando a gente vai para o versículo 18 ainda do 3, lá diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Eu falo que a gente não consegue, não tem a capacidade de cumprir, de receber esse mérito pelo cumprimento da lei. Isso não quer dizer que nós não vamos conseguir viver em santidade, porque essa vida de santidade, ela vem através do Espírito. Um versículo que tem muita ligação com ele, é vizinho aqui próximo, capítulo 4, lá no versículo 16, 2 Coríntios 4, 16. Lá vai dizer assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, você pode não perceber isso, mas você está sendo renovado dia após dia, através do Espírito Santo. E de glória em glória Ele vai te transformando. De glória em glória o Espírito Santo vai mexendo dentro de você e vai te transformando, não pela tua capacidade, mas pela misericórdia. O Flávio vai abrir para a gente o capítulo 4, lá no versículo, a partir do versículo 1, e a gente vai andar um pouquinho. Capítulo 4. Desculpa, irmãos. Então vamos lá. Só para a gente não se perder, eu falei que Deus nos capacitou através do seu Espírito Santo para que nós sejamos ministros do Evangelho. Então cada um aqui é capacitado para levar a mensagem da cruz para aqueles que estão perdidos. E que você, por sua própria força, não consegue alcançar o padrão de Deus. Só que não desanime, porque o Espírito Santo está te capacitando até o fim. E é interessante que até o fim nós somos guardados. Até o fim nós temos uma promessa. Nós temos a promessa de que Ele vai nos salvar. Então a gente deve se apegar a essa promessa. Apegar a essa promessa. Não precisa abrir, mas no versículo 12, lá do 3, ele fala assim: visto que nós temos tal esperança,
mostramos muita confiança. Não está aqui, calma, fala. 3:12. Já que nós temos essa esperança grandiosa, então a gente deve mostrar muita confiança. É isso que eu estou falando, irmãos. Nós devemos confiar que nós somos ministros do Evangelho. O que abala todas as pessoas, é o fato de que todos morrerão. Algumas pessoas vão alcançar determinadas coisas, outros não. Algumas pessoas vão, viver uma vida mais feliz, outros não. Algumas pessoas vão ter coisas e outros não. Mas aquilo pelo qual todos serão alcançados é pela morte. Todos. A menos alguns, A menos alguns que não serão alcançados pela morte. E alguns que não foram. Deve estar bem baixo, né? Não, Paulo? A voz está baixa. A impressão minha está melhorando. Eu acho que melhorou. A primeira parte do capítulo 4 diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e não torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. A segunda parte: mas, se o Evangelho está encoberto, para alguns, para os que estão perecendo, está encoberto. Por quê? Pois o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Terceira parte: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando eu falo para vocês, irmãos, que vocês devem ter esperança, essa esperança que nós somos ministros do Evangelho de Cristo, não é porque eu estou prometendo para vocês que, se vocês não desanimarem, lá na frente vai ter algo bom, porque vocês foram chamados por Deus. Quem iluminou o coração de vocês, quem mostrou, quem convenceu de Cristo a vocês, foi o próprio Cristo, foi Deus. Então a promessa é dele, a promessa não é minha. Então, se eu digo para você, não desanime, porque você vai ter uma recompensa, não sou eu que estou prometendo, porque quem está prometendo isso para vocês é o próprio Deus. Ele continua, o apóstolo Paulo continua, lá no versículo 7, falando assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Meus irmãos, nessa vida nós vamos ter sofrimento. É o casamento, é a saúde, é a vida profissional, são os seus sonhos. Mas a promessa de Deus é que essas coisas vão passar. O marido violento vai passar. A doença, ela vai passar. A tristeza, a dor, a morte, ela vai passar. O desespero da vida, a tristeza do dia a dia, ela vai passar. A palavra nos diz:
os olhos fixos naquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente não vê é eterno, aquilo que a gente vê é passageiro. Então, às vezes é um casamento triste e vai passar. Sabe por quê? Porque um dia todas essas coisas vão passar e nós estaremos diante daquele que é eterno. Amém? Você confia que um dia você vai estar diante daquele que é eterno, porque essas coisas elas vão passar. A tristeza, o choro, ele vai passar. Lá no capítulo versículo 18 do 4 ele diz: assim fixamos os olhos naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é passageiro, e aquilo que a gente não vê é eterno. Antes de terminar, eu queria falar para vocês de algumas coisas que às vezes a gente não entende muito bem, mas nós esperamos. Você já se deparou ali em Apocalipse com algumas coisas que você não entende muito bem, mas você espera muito, muito, seu coração fica vibrando de alegria. E uma coisa que, desde quando eu me converti, eu ouvi isso, eu ficava muito animado, sem saber o que era. O fato de que um dia eu vou receber uma pedra branca, com um nome novo escrito nela, e um nome que só quem sabe é quem que recebe essa pedra. Eu não sei o que é isso até hoje, mas eu tenho uma vontade imensa. Então são coisas que a gente não entende, coisas que está fora da nossa compreensão, mas que é uma promessa que a gente deseja. Mas não é disso que eu vou falar. Antes de eu falar dessas coisas, promessas de coisas que a gente não entende, eu queria falar de algumas coisas aqui ainda nesse texto. Eu não falei nada ainda no texto. Está no 2 Coríntios 4. Pode ir lá no versículo 8. 2 Coríntios 4, 8. Antes da gente ir para o Apocalipse, lá fala assim: de todos os lados. Então você cristão, você crente, você ministro eu não sei se você está muito animado com isso, eu não sei se você está confiando. É sério, é sério. Às vezes eu mesmo não confio muito, sabe? Às vezes, diversas vezes, a gente vai conversar com pessoas, falar de Jesus para ela. Às vezes eu fico pensando assim: o que eu posso falar para que essa pessoa seja convencida? É falta de confiança isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Eu não preciso convencer. Mas eu não sei qual é o seu ânimo em saber que você é ministro do Evangelho para levar salvação. Mas você crente, de todos os lados, é pressionado, mas não desanimado. Quem aqui tem uma panela de pressão em casa? Todo mundo tem, né, irmão? Só que não tem quem não gosta de feijão. Mas a pressão, você coloca um aparelho e aquilo que está lá dentro não pode sair. E aí você pressiona. Então você aperta aquilo, né? E aquilo não tem para onde ir. Então, nós somos pressionados, mas não desanimados. Aí você fala para mim: mas muitas vezes eu fico desanimado. Muitas vezes eu fico desanimado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. A palavra perplexo aqui, ela tem várias definições. Uma delas tem a ver com dúvida. Uma delas tem a ver com dúvida. Então muitas vezes a gente duvida, mas a gente não se desespera. Sabe por quê? Desespero é o contrário da esperança. É você perder aquilo que você espera. Se você ainda espera algo, então você tem esperança. Se você ainda espera que um dia vai ficar bom, se você espera que um dia você vai ver Jesus, você ainda está esperando algo. Então você tem esperança.
Agora, quando você não tem esperança, você não espera mais. Então o apóstolo diz assim: nós ficamos perplexos, até duvidamos, mas nós mantemos a nossa esperança. Nós continuamos esperando nele. Eu acho que eu devo ter perdido isso, mas é isso aí. Somos perseguidos, mas não não, tá certo, mas não abandonados. Então, irmãos, nós somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, daí tem várias definições para abatido, mas é você caído, você praticamente destruído. Abatidos, mas não destruídos. No versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará com vocês. Só para fechar esse texto aqui do capítulo 4 de 2 Coríntios, muitas vezes nós nos sentimos assim. E nesses momentos da vida, não dá tempo da gente pensar muito. Nesses momentos da vida, a gente não senta e pensa naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente não sabe. Porque nesses momentos tristes da vida, a gente só age. Então, qual que é a nossa ação? Às vezes é reclamar, às vezes é se abater. Mas quando nós esperamos, no final disso tudo, a gente está de pé. Amém? Abre comigo. E a gente vai caminhando para encerrar em Apocalipse, no capítulo 2. Lá no versículo 7. E aqui nós vamos pular de versículos bem aleatórios aqui. Eu quero falar para vocês sobre a esperança que nos aguarda. Então, agora que a gente vai começar o sermão, vou falar para vocês a esperança que nos aguarda. E é muito bom ter essa esperança em Jesus. O dia que nós fecharmos os nossos olhos, quando Ele vier nos buscar, que Ele possa nos ter como vencedores. Lá no capítulo 7, no capítulo 2, versículo 7, eu vou ler junto com vocês aqui. Diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, está no meio do paraíso de Deus. No versículo 11, não precisa ler, diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. São promessas que nela nós seguramos firmes. No versículo 17, ao vencedor darei no maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, no versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus. Versículo 12: farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Versículo 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Glória a Deus. São promessas, irmãos, e são coisas que às vezes a gente não entende muito bem, mas um dia nós estaremos diante dessas realidades que para a gente parece muito estranho, porque a nossa vida aqui não tem muito a ver com essa realidade. Então para a gente é muito estranho, é difícil entender. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente até entende. Quem não quer sentar do lado de Jesus? Quem não quer sentar com Ele no trono dele? Quem não quer não sofrer o dano da segunda morte? Nós sabemos que a primeira morte é a nossa morte física, e a segunda morte é aquela morte final por causa do pecado. É aquela morte que já não tem mais vez, certo? Né, Felipe? É isso. É a morte espiritual. É porque depois que a gente morre em Cristo, nós morremos fisicamente. Mas a morte espiritual, a segunda morte, depois que tudo passar e Deus fizer novos céus e novas terras, aí acabou. Quem não quer? Irmãos, a primeira morte é triste, dolorida, é feia, sabe? Todos nós um dia perdemos alguém, todos nós um dia sentimos a dor de perder alguém. Só que essa segunda morte é a separação total do homem com Deus. Depois disso, aquela pessoa nunca mais vai ver Deus. Não vai ver. Outra promessa aqui é a mesma, só estou voltando um pouquinho. Quem não quer comer da árvore da vida? Não quero comer da árvore da vida. Não precisa abrir, a gente já está encerrando. Nós sabemos que a primeira aliança, a antiga aliança, que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, ele diz assim: se era glorioso aquilo que trazia condenação, quão mais glorioso é aquilo que nos traz salvação em Cristo. 2 Coríntios, aí se o Fábio quiser abrir. No versículo 9 do capítulo 2, capítulo 3, 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Irmãos, se nós nos alegramos, não tem nada a ver com o que eu falo, mas serve para a gente comparar. Se nós alegramos hoje, que somos limitados, não tem nada a ver com a gente compensa aqui. Se nós alegramos hoje, que somos limitados, nós regozijamos em Jesus, quanto mais nós regozijaremos no dia que nós estivermos diante dele. Amém? Então eu queria que você, fosse para casa com essa alegria dessa palavra, de um dia ver Jesus face a face, de um dia ver Cristo face a face, e Ele enxugar lágrimas,
no seu bolso. E nunca mais você chorar de tristeza. Porque a palavra nos diz que Ele limpará dos olhos toda a lágrima. Não vai mais haver choro. Amém? Hoje você chora, você é triste, você passa por problemas, mas um dia você vai ver Cristo face a face e Ele vai enxugar os seus olhos toda a lágrima. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Eu vou orar. Senhor Deus, leva-nos, Senhor Deus, para casa com uma palavra de esperança. Nós saímos aqui cheios de vontade de clamar Maranata, Senhor, porque está difícil. Maranata, Senhor Deus, porque eu sou pressionado, eu sofro pressão, sou perseguido. Maranata, Senhor Deus, porque eu sou falho.